Olá pessoal, tudo bom com todos? Vamos dar prosseguimento aos nossos compromissos, né, da nossa disciplina de Cirúrgica 1. Só lembrando que a nossa prova ela é agora dia 21, né? Eu vou postar ela na plataforma para vocês estarem tendo acesso a ela. E tudo que eu falar até hoje da matéria, né? Hoje nós já estamos na página 25 da nossa apostila. Vocês terão que pegar todo esse material que eu já comecei a dar desde o ano passado para vocês estudarem e já estar estudando para essa prova, né? Porque é matéria também da nossa prova. A última aula que eu passei para vocês, nós falamos dos documentos administrativos de enfermagem, né? Que foi nada mais do que o mapa cirúrgico, que é um instrumento administrativo que possibilita o profissional de enfermagem, assim como o maqueiro, outras pessoas envolvidas no âmbito da situação que é a cirurgia, saberem quais são as cirurgias que são realizadas neste dia, né? Os horários, né? As salas, os blocos, os tipos de anestesia, se é anestesia geral, se é anestesia raquidiana, se é anestesia peridural. Então, na verdade, o mapa cirúrgico ele te dá um norte, porque eu preciso saber quem que vai entrar no centro cirúrgico, né? Lógico. Então, hoje nós vamos falar do posicionamento do paciente na mesa cirúrgica. Nós sabemos que toda cirurgia existe uma posição para o meu paciente. Isso é notório. Toda cirurgia existe uma posição para o meu paciente. Se a gente for pensar, por exemplo, preventivo, né? Vamos colocar lá o preventivo, né? Preventivo da mulher. É uma posição de perna aberta, né? Então é uma posição que chamamos de litotomia ou ginecológica, posição de decúbito dorsal. O que é uma posição de decúbito dorsal? Barriga para cima. Se eu falo decúbito ventral, eu falo barriga para baixo, não é assim? Se eu falo lateralizar, é virar o paciente de lado, colocar ele de lado. Se eu falar Siemens, é colocar uma perna sobre a outra. Então, o posicionamento do paciente vai depender muito do tipo de cirurgia que esse paciente vai usar, que vai realizar. Então, existe alguns pacientes um pouco complicado, podemos dizer assim, da gente ter como colocar ele naquela posição para ele ficar até o momento da própria cirurgia, que é o idoso, que é a criança, né? E que é também pessoas obesas ou pessoas caquéticas. Pessoas obesas ou caquéticas têm um problema de talvez sofrer uma queda da própria altura da mesa cirúrgica. E criança, ela não vai ficar quieta até o momento em que for colocar essa criança na posição para fazer a cirurgia. Essa criança ela recebe uma medicação que nós chamamos de quê? De medicação pré-anestésica. A medicação pré-anestésica ela vai fazer uma analgesia na criança, deixar a criança mais calma, mais suave, mais lenta, né? Uma criança letárgica para passar para o colo da enfermagem, porque ela não vai querer sair do colo da mãe, de jeito nenhum, né? Não existe aquela ou outra que vai ver todo mundo de verde, de máscara, de touca, de todo mundo paramentado, ela vai achar que são bichos. Então, na verdade, essa criança ela recebe uma medicação pré-anestésica para ela entrar no centro cirúrgico, para ela fazer a cirurgia que ela necessita, né, a indicação clínica, né, e aí a indicação cirúrgica. Então, na verdade, esses posicionamentos eles são realizados pelo médico, né? A gente sabe que muitos buscam na internet, muitos buscam nos livros, né? Os médicos mesmo falam como que vai ser a cirurgia, a posição. Tem pessoas que baixam vídeos na televisão, né? No YouTube, para saber como que é a cirurgia. Então hoje, quando o seu paciente
ele já dá entrada no bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia, efetivamente ele já sabe tudo sobre a cirurgia. Até o acesso venoso, a placa dispersiva, o foco, né, o eletrotermocantério, que é o bisturi elétrico, ele sabe de tudo, porque ele pesquisou. Ele teve essa necessidade de ter a convivência e pesquisar, né? Foi aquele assunto, né? Não sei se eu cheguei a falar com vocês sobre isso, mas se der tempo a gente vai falar mais para frente um pouquinho dessa convivência. Então, a escolha dos anestésicos, observação e seus efeitos. Quem escolhe, gente, o melhor anestésico para o paciente é o médico anestesista. Não é o cirurgião, não é o instrumentador, não é o médico auxiliar, é o anestesista. Se vai ser geral, se vai ser local, se vai ser raquidiana, se vai ser peridural, qual o tipo de anestesia que esse paciente vai utilizar, quem vai se responsabilizar por esse né, procedimento é o médico anestesista, né? E aí, o momento de posicionar o paciente é variável. Por quê? Depende muito do paciente, depende muito da condição desse paciente, como eu falei, do momento de ansiedade, de insegurança, de medo, se for criança, se for obeso, se for caquético. Então, dá uma variada dessa necessidade de saber como que eu estou recebendo esse paciente. E aí, para cada tipo de cirurgia, tem uma posição para o paciente ficar, certo? Aqui na apostila está falando, a idade e o tratamento do paciente também são determinantes no momento de posicioná-lo, né? É idoso, não é idoso, é criança, não é criança. Se é idoso, tem alguma outra comorbidade, como uma doença autoimunodegenerativa, que possa comprometer o quadro clínico, que possa comprometer a cirurgia, que possa, de uma forma ou de outra, atrapalhar a cirurgia desse paciente. Então isso tem que ser colocado na balança, né? Pacientes obesos também, né? Às vezes é melhor colocar o paciente na posição da cirurgia do que anestesiar ele primeiro para depois colocá-lo, porque senão ele não vai ajudar, né? O paciente obeso, gente, extremamente obeso, quando eu falo obeso, 200, 250 quilos, ele anestesiado, ele não vai te ajudar a ficar na posição da cirurgia. Então, nesses casos, é importantíssimo que a enfermagem ela tenha essa esperteza, ela tem essa consciência que esse tipo de paciente, ele primeiro ele fica na posição da cirurgia, né, para depois ele ser recebendo aí no caso a anestesia, porque ele vai ajudar para colocar ele na posição adequada, seja litotômica, seja Trendelenburg, seja ventral, seja dorsal. E lembrando uma coisa importante que a gente não pode esquecer, tá? Prestem bem atenção, toda e qualquer cirurgia que o paciente for realizar, obviamente falando, a primeira posição que ele fica é a posição de decúbito dorsal. Toda e qualquer cirurgia. Depois que ele ficar na posição de decúbito dorsal, que eu já falei como que é essa posição, que é a barriga para cima, eu vou colocar ele na posição que eu quero, que precisa, né? Eu quero no sentido de colocá-lo, né? Não é porque eu querer, não. Porque a cirurgia necessita daquela posição. Colocar ele depois na posição que precisa ser colocado. Igual fala na literatura. Ao colocar o paciente em posição, deve observar os seguintes cuidados: conforto e segurança. Gente, é uma situação muito importante que eu deixo para vocês. Nunca na enfermagem nós deixamos o nosso paciente sozinho na mesa cirúrgica, sozinho dentro do bloco cirúrgico. Se esse paciente sofre uma queda da própria altura, a responsabilidade é efetivamente do circulante, né, que está ali auxiliando antes de iniciar a cirurgia. Então,
Conforto e segurança, isso é importante. Com a perfeita exposição da área a ser operada, né? É o septo nasal, é os lábios, né? A região frontal, a região occipital, se for a nuca, é decúbito ventral, barriga para baixo, né? É glúteo, é mama, é abdômen, né? É intestino, é fígado, é pâncreas, é pulmão, né? É rim, é estômago, é laringe, é uma faringe, é o esôfago. O que realmente este nosso paciente vai operar? Então, gente, mais uma vez falando, dependendo da cirurgia dele, é que vai ser feita, né, a posição adequada para este paciente, tá? Outra questão em tese que a gente fala é completo conhecimento do manuseio da mesa. Nós podemos trabalhar com mesas digitais, eletrônicas, né, que movimenta, né, aumenta, sobe, desce, dependendo de como o médico vai querer a altura dessa mesa. Ou a gente vai encontrar mesas que não tem como você mexer, não tem como você trabalhar manuseando ela. Ela é uma mesa estável, ela é uma mesa que fica ali, né, numa posição, numa altura única, e que aí o médico vai ter que se adequar à realidade daquele centro cirúrgico. Porque o hospital é um hospital simples, talvez, que não tenha condições de comprar uma mesa cirúrgica moderna, eletrônica, né, que sobe, que desce, que gira, né, que aumenta, que diminui. Então, na verdade, o médico ele vai ter que se adequar à realidade daquela cirurgia, daquela mesa cirúrgica e assim por diante, né? E aí, gente, evitar observar as faixas de segurança a fim de evitar má circulação. Se eu sou circulante de sala, se você é circulante de sala, a gente deve ficar na nossa sala. A gente não tem que ficar transitando em bloco por bloco, né? Primeiro porque abre corrente de ar, infecção cruzada, bactérias, fungos, né? Às vezes existem cirurgias extremamente, potencialmente contaminadas que podem estar levando o quê? Ventos com micro-organismos para outras cirurgias que são cirurgias extremamente limpas. Por exemplo, a cirurgia limpa, cesariana, uma cirurgia contaminada, intestino delgado, obstrução do trânsito intestinal. Ok, gente? Então, que a gente não se esqueça desses detalhes tão importantes que faz a diferença no dia a dia, na vida dos nossos pacientes, né? É a razão pelo qual a gente está ali fazendo o melhor para eles, ok? E aí nós vamos falar sobre algumas posições que existem dentro do bloco cirúrgico que vocês irão acompanhar tanto no estágio quanto na vida profissional de vocês, né? Eu sempre falo que o centro cirúrgico é um setor extremamente confinado, que a gente muitas das vezes tem que ter perfil para trabalhar dentro do centro cirúrgico, porque a gente, né, almoça, toma café, fica fazendo horário às vezes dentro do bloco cirúrgico, porque o tempo é curto e até que a gente se disparamenta já deu o horário de voltar para o centro cirúrgico e tal. Então muitas das vezes o colega profissional do centro cirúrgico, que é o circulante, ele tem essa tendência. A posição primeira que a gente vai falar é a posição de decúbito dorsal. A posição de decúbito dorsal é barriga para cima. Toda cirurgia que é realizada de barriga para cima, eu chamo de posição de decúbito dorsal. Cesariana, mama, cabeça, pescoço, olhos, boca, nariz, né? Ouvido geralmente lateralizado. A gente tem coração, gradil costal, abril externo, né? Para visualizar o músculo cardíaco. Cirurgias da patela, que é o joelho, da tíbia, da fíbula, do órgão genital, né? Às vezes é decúbito ventral, decúbito dorsal, que é a barriga para cima, mais mais posição ginecológica, que é o posicionamento do paciente com as pernas abertas nas perneiras,
que é a posição do preventivo, é a litotomia que a gente fala. A posição de Trendelenburg é a posição do paciente, né? A cabeça dele fica mais rebaixada e o corpo, né? Digamos assim, os membros inferiores mais elevados. São mais cirurgias com mesas cirúrgicas motorizadas, que são feitas cirurgias de cabeça e pescoço, principalmente da laringe, né, da tireoide e da parte da cabeça. Então, ou seja, são cirurgias onde rebaixa mais o sistema, né? A gente fala da fase, né, da parte superior, rebaixa, né, um pouco mais, para que o médico ele consiga ter mais contato, para que ele consiga ter visualização da área cirúrgica que o paciente vai sofrer a cirurgia, que é uma cirurgia de cabeça e pescoço. Essa posição de Trendelenburg, tem livros que vocês vão pegar Trendelenburgo, são posições que a gente lembra a posição do dentista, né? Quando a gente vai ao dentista, a gente senta na cadeira do dentista e deita, né? Ou seja, a cabeça, né? Você rebaixa a cabeça, né? E as pernas ficam mais elevadas. Essa é a posição de Trendelenburgo ou Trendelenburg. E a posição de Trendelenburg reserva ou proclive é uma posição em que o paciente ele fica com a cabeça ainda um pouco mais rebaixada quando o médico necessita de fazer a cirurgia de cabeça e pescoço com a área, né, com o membro superior mais rebaixado. Em alguns casos, gente, quando a gente encontra, não é talvez a nossa realidade aqui na nossa cidade, mas na capital sim, médicos cadeirantes, médicos que precisam que rebaixa o paciente para fazer a cirurgia dele, porque ele é um médico cadeirante. Se ele é um médico cadeirante, ele não tem a altura suficiente para alcançar o patamar daquela cirurgia. Então ele precisa fazer, né, de acordo com que ele consiga ter contato com esse paciente, descendo o membro do paciente para ter melhor visualização. Depois nós temos a posição de decúbito lateral. A posição de decúbito lateral, o paciente fica lateralizado, né? São cirurgias do tórax, né? Pacientes fazendo drenagem de tórax, né? Com presença de água na pleura. Nós já estudamos isso lá em anatomia, que pleura é uma membrana serosa que protege o pulmão, né? Dentro dessa pleura existe um líquido seroso chamado líquido pleural, que serve para facilitar o movimento do pulmão, da pleura, né? O movimento do pulmão. Então, se tiver uma inflamação, né, uma pleurite, se tiver um excesso de água, a gente chama de derrame pleural, tem que fazer uma drenagem nesse paciente. Se só um antibiótico via oral não resolve, endovenoso não resolve, faz o quê? Uma drenagem. Então, a posição adequada para esse paciente é lateralizar esse paciente, colocar esse paciente em posição de decúbito lateral, né, entre os espaços intercostais, colocar o dreno entre os espaços intercostais, né, do gradil costal, para drenar este paciente, para ele ficar nesta posição, né? Também em casos de hemotórax, né, presença de sangue no tórax, pneumotórax, presença de ar no tórax, também fazendo essa drenagem, né, fazendo essa condição para que o paciente ele fique nessa posição para fazer uma melhor cirurgia possível dentro daquilo que o médico espera. Então, decúbito lateral, a gente chama de decúbito lateral, é colocar o paciente de lado, é colocar o paciente na posição de ladinho, ok? Para não ter nenhum tipo de problema. E a outra posição que a gente pode falar sobre ela é a posição de Foley, né? Que é a posição o paciente está sentado, né? Posição para dietas,
né? Paciente para receber oxigênio, tá? Antigamente, que a gente fala, bem antes, fazia-se cirurgias de cabeça com o paciente sentado. Então colocava ele nessa posição que nós chamamos de Foley. O que é a posição de Foley? A posição de Foley é o paciente sentado, né, para fazer a cirurgia. E a posição de decúbito ventral, né, ou prona, né, como eu falei para vocês, é barriguinha para baixo. Toda cirurgia de barriga para baixo eu chamo de decúbito ventral. Glúteo, coluna, escápula, nuca, região occipital, né? Parte da coluna vertebral, a panturrilha, que é o músculo gastrocnêmio, né? O calcâneo. Então, toda e qualquer cirurgia, né, que envolva o paciente colocando ele na posição deitado, de barriga para baixo, que a gente fala de posição de decúbito ventral, né, vocês têm que começar a se familiarizar com esses nomes: decúbito dorsal, decúbito ventral, posição ginecológica, posição litotômica, posição de Foley, posição semi-Foley, né, posição de Trendelenburg, posição de Trendelenburgo, tá? Vocês da enfermagem, principalmente futuros profissionais da enfermagem que irão atuar nas áreas, terão que saber esses nomes, né? Isso são nomes que a gente guarda para o resto da vida, que a gente tem que saber. E aí nós temos cirurgias da coluna vertebral como um todo, cirurgia do cóccix, cirurgia da medula óssea, né? Posição de decúbito ventral, onde, ou seja, o paciente ele vai ficar nessa posição para fazer a sua cirurgia. E aí, gente, nós temos a posição ginecológica, né, que é a posição do parto normal, é a posição do preventivo, é a posição da curetagem, né, do aborto retido. Então, tanto mulher quanto homem, porque o homem também ele faz cirurgias renais, assim como a mulher, na posição ginecológica. As pernas colocadas sobre os estribos, abertas, né? Decúbito dorsal, né? Não é ventral, é decúbito dorsal, paciente com barriga para cima, com as pernas elevadas, arqueadas, colocando sobre perneiras para visualizar toda a área que vai ser feita a cirurgia deste paciente, tanto homem quanto mulher. Tem algum problema? Não tem, porque a indicação do posicionamento não difere se é para homem ou se é para mulher, é para ambos os sexos, correto? E aí nós vamos passar para a página 27, que é a segunda parte, né? É o segundo momento da nossa aula de hoje, que fala sobre equipe cirúrgica. Na verdade, a equipe cirúrgica somos todos nós que compomos o bloco cirúrgico, né? Então eu tenho o anestesista, eu tenho o médico, eu tenho o instrumentador, eu tenho o enfermeiro assistencialista, eu tenho o enfermeiro gerencialista, eu tenho o circulante de sala, que é aquele que vai circular, que vai ajudar na cirurgia, eu tenho o instrumentador, né? Então, gente, a equipe cirúrgica não é um médico somente. Ele sozinho não faz nada, ele sozinho não sai nem do lugar. Ele precisa do apoio da enfermagem, né? Então, quando a gente fala equipe cirúrgica, componentes e suas atribuições, cada um na sua função. O médico é para operar, o instrumentador é para entregar o instrumental, o circulante circula, atende às necessidades do paciente, às necessidades do médico, fazendo anotações de enfermagem, evoluindo o paciente, verificando os aparelhos, se está tudo normal, se está tudo tranquilo, atendendo os comandos do coordenador dele, né, no caso enfermeiro ou enfermeira. Passagem de plantão, às vezes a cirurgia ela ultrapassa os plantões. Tem cirurgias que você passa o plantão acontecendo a cirurgia
e o plantão vai continuar com o seu colega que vai acabar a cirurgia lá para as altas horas da noite. Uma cirurgia demorada, por exemplo, da coluna, uma cirurgia demorada, por exemplo, do crânio, né, que são cirurgias mais detalhadas, cirurgias plásticas como abdômen, mama, né, lipoaspiração, né, abdominoplastia, que requer mais tempo, né, da enfermagem, do médico para fazer uma cirurgia nesse âmbito. Então vai passar o plantão para o outro colega acontecendo a própria cirurgia, né? Então o cirurgião, o médico, o anestesista, o instrumentador, o técnico em enfermagem, que é o circulante de sala, o enfermeiro, né? São todos nós que fazemos parte, né? Somos componentes da equipe cirúrgica que vai atender às necessidades do nosso paciente, né? Sem técnico não existe cirurgia, sem instrumentador não existe cirurgia, sem médico não existe cirurgia, sem o próprio enfermeiro, às vezes a cirurgia ela deixa a desejar, porque às vezes precisa da equipe toda completa naquele momento, às vezes não está toda completa, porque às vezes o enfermeiro tem que participar de uma reunião, de um treinamento, e assim sucessivamente, ok? Isso é importante passar para vocês também, para que vocês fiquem cientes dessas. Então, na verdade, cada profissional de enfermagem, né, dentro das suas atribuições no centro cirúrgico, assim como os profissionais médicos, assim como os instrumentadores, assim como o anestesista, né, porque sem anestesista não tem cirurgia. Então a gente tem, né, na verdade, uma equipe multiprofissional que trabalha diretamente, né, com o paciente, né? Então a gente pode até brincar um pouco na nossa aula, falar que uma andorinha sozinha ela não faz verão. Então não adianta, né, a gente querer abraçar o mundo sozinho. Um precisa do outro. É uma equipe multiprofissional, né? Lá na página 27, eu vou falar brevemente para vocês, turma, sobre relações, né, das funções da equipe de enfermagem. A gente sabe que existe, dentro da autarquia do COREN, né, o COREN é o Conselho Regional de Enfermagem, que está presente no Brasil e fora do Brasil. E nós temos a Confederação, né, do Conselho de Enfermagem do Brasil, que é o Conselho Federal de Enfermagem, que fica localizado em Brasília. O Conselho Regional, ele fica localizado nas capitais. E nas cidades nós temos o que chamamos de subsedes. Então nas cidades maiores ou cidades onde o COREN desejou implantar uma subsede, ali tem uma autarquia do COREN. Muriaé, por exemplo, o local mais próximo é Juiz de Fora. Por que eu estou querendo chegar nesse ponto? A autarquia do COREN ela é distribuída por várias funções, por várias profissões. Então nós temos, né? Tínhamos, por exemplo, a parteira, atendente de enfermagem, auxiliar de enfermagem, hoje o técnico e o enfermeiro, né? A parteira, atendente, auxiliar, técnico e enfermeiro. Então, o curso de vocês de enfermagem, ele te dá um período de auxiliar de enfermagem e depois você conclui ele tirando o técnico em enfermagem. Futuramente, você desejar fazer em faculdade de enfermagem, aí já é outra conversa, aí você tem que prestar um vestibular para você entrar na faculdade. Então, gente, cada profissional de enfermagem, segundo a literatura na página 28 e na página 29, né, fala da função do técnico, da função do auxiliar, da função do enfermeiro. Então são critérios, são informações que vocês já sabem.
né? O enfermeiro, além dele trabalhar diretamente ligado com o médico, o técnico, o auxiliar, com outros enfermeiros, ele trabalha com toda a equipe multiprofissional, exercendo a sua função, trabalhando para somar no atendimento com o paciente. Então, na verdade, existem hospitais que vocês vão encontrar enfermeiros assistencialistas e enfermeiros gerencialistas. Gerencialista é aquele que vai somente, né, entre aspas, gerenciar. Ele vai trabalhar na parte burocrática, na parte administrativa da enfermagem, né, fazendo a parte da papelada. E o enfermeiro assistencialista é o enfermeiro que trabalha na parte da assistência, junto com o auxiliar, junto com o técnico, lidando diretamente nos procedimentos com o paciente. Curativos, sondagem, banhos, né, auxiliar se for necessário nos sinais vitais, né, nas medicações. Então isso varia muito, claro, de hospital para hospital, né, cada vivência de rede hospitalar que vai ter essa condição de estar administrando junto com o profissional enfermeiro aquilo que ele vai fazer dentro do hospital. O administrador do hospital vira e fala: olha, você é enfermeiro, você vai fazer isso dentro do hospital. É claro que ele não vai fugir da autarquia, ele não vai fugir das doutrinas, né, dos artigos, né, das resoluções do Corém, das portarias do Corém, daquilo que a sua profissão lhe coube fazer, né? Então, gente, o auxiliar de enfermagem, ele tem uma função importante porque ele auxilia o técnico nos procedimentos com o paciente, né? Banhos curativos, né? Aferição de sinais vitais. Então ele acaba ajudando, ele é um membro importantíssimo da equipe, né? Lógico, ele é um membro importantíssimo da equipe que vai trabalhar junto com o enfermeiro. Ele também pode e deve e vai auxiliar o enfermeiro naquilo que o enfermeiro precisar, naquilo que tiver direcionado para o enfermeiro. E o enfermeiro, tanto o enfermeiro assistencialista como o enfermeiro gerencialista, são dois profissionais que têm autonomia para delegar ordens. Delegar ordens para quem? Delegar ordens para o auxiliar e delegar ordens para o técnico de enfermagem. Então, ou seja, tanto no centro cirúrgico, como no pronto-socorro, como na pediatria, maternidade, puerpério, enfermaria clínica masculina e feminina, enfermaria cirúrgica masculina e feminina, né, unidade coronariana, né, a UCO, a gente tem as funções de cada profissional de enfermagem, seja auxiliar, seja o técnico e seja o próprio enfermeiro. Na UTI, por exemplo, né, às vezes a gente tem só o auxiliar que vai auxiliar nos banhos, auxiliar nos sinais vitais, auxiliar nos curativos. Já os técnicos já farão medicações, já vai aspirar o paciente, já vai auxiliar o profissional enfermeiro na passagem de uma sonda. O enfermeiro já passa a sonda, o enfermeiro já prescreve, o enfermeiro fiscaliza o serviço do auxiliar e do técnico, faz reuniões, faz treinamentos, né? Então, varia a função de cada um, ok? Então, eu quero que vocês né, saibam um pouco sobre a nossa profissão, que é importante, né? E que eu sei que o tempo é curto. Se fosse para eu falar aqui, eu falaria, né, assim, até bem mais adiante sobre as atribuições de cada um, né? Enfermeiro faz escala, enfermeiro faz reuniões, enfermeiros admite, enfermeiro demite, enfermeiro dá advertência, enfermeiro completa a equipe, ajudando, auxiliando, né? O técnico dilui medicação, afere pressão, o técnico prepara material para esterilizar, o técnico recebe material contaminado. Então, ou seja, cada setor, CME, por exemplo, né? Central de Material de Esterilização. Então, cada setor
a gente vai ter um profissional habilitado na área que vai estar exercendo a função. Quem trabalha na maternidade sabe o que vai fazer na maternidade. Quem trabalha no pronto-socorro sabe o que vai fazer no pronto-socorro. Quem trabalha no puerpério sabe o que vai fazer no puerpério. Então, cada profissional dentro da sua área. Banco de sangue, por exemplo, né? Tem gente que não gosta de trabalhar no banco de sangue, porque não tem paciente, não tem medicação, não tem médico, não tem visitante. Então, varia. Tem gente que não gosta de trabalhar na CME porque não tem paciente, não tem medicamento, não tem médico, né? Então, trabalhar com material contaminado, extremamente contaminado, tá bom? Gente, eu não quero que vocês fiquem com dúvida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande mensagem para mim, tá? Estejam à vontade, pergunte, não fique com dúvida, porque quem fica com dúvida fica para trás, né? A nossa aula, por enquanto, né, breve vai ser presencial. Então, hoje, até a aula de hoje, é a matéria da nossa prova, né, que já foi estipulado aí para o dia 21 de janeiro, até a aula de hoje, que é na página 29, né? Até a página 29 é a matéria da prova de vocês, ok? Um grande abraço para vocês e vou publicar a prova no dia 21. Tudo de bom.